Olá, boa noite, tudo bem com você? Já clica aí no coraçãozinho, já manda essa live para mais pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre a inteligência interpessoal, mas antes disso, vou conversar um pouquinho aí para quem não me conhece, né? Quem ainda não ouviu falar de mim. Eu sou... É um combo bem feito, né, Isabel? Eu sou a Cris Bernardes, meu nome é Cristiane, mas eu sou conhecida como Cris Bernardes pelos meus alunos. Eu sou farmacêutica, eu tenho mestrado em imunologia, tenho doutorado em ciência farmacêutica e hoje eu atuo especificamente no curso de medicina, na área da saúde. E além desse trabalho que eu faço no curso de medicina como docente, né, eu sou docente em vários períodos do curso, eu trabalho com eles em várias áreas, mas eu tenho também um trabalho de acompanhamento de alunos, onde eu ajudo esses alunos a descobrir qual que é a sua melhor forma de estudar, qual é o melhor jeito, né, como eles se adaptam melhor à rotina de estudos, o que é bom para eles, né, em relação às características deles. E isso eu faço de acordo com o perfil de inteligência de cada um deles. Então, nesse canal aqui, eu ajudo os universitários da área da saúde a estudarem melhor, unindo aí a sua metodologia de estudo específica, respeitando as suas características de personalidade, respeitando as suas características de inteligência, de capacidade de interação com as outras pessoas, e para que esse estudo ele se torne prazeroso, para que ele se torne um estudo com realmente um substancial, né? Que a pessoa consiga estudar, consiga aprender, consiga se desenvolver e consiga também ter prazer nesse momento, porque é muito importante para aquela pessoa sentir o prazer do seu momento de estudo. Isso ajuda ela a gostar desse momento de estudo. E nós temos que lembrar que o nosso cérebro, ele realiza os seus caminhos neurais. Então, quando nós realizamos, né, essa conformação de caminho neural, mostrando para o nosso cérebro que aquele estudo, ele nos traz benefícios, ele pode ser prazeroso, ele pode nos trazer ferramentas que vão estar associadas tanto ao nosso aprendizado quanto à nossa sustentação de personalidade, o seu cérebro fica confortável com isso e consegue, então, respeitar essa sua forma de estudar e trazer para aquele momento de estudo não um sentimento de sofrimento, mas sim um sentimento de realização. E tem muito a ver com a inteligência que a gente vai falar hoje, né? Então, assim, é importante que a gente lembre sempre que nem sempre o que funciona para o outro vai funcionar para você. E a verdade, a gente escuta muito isso, né? Nem sempre, mas é na maioria das vezes, né, pessoal? Quantos de vocês aqui já não tentaram estudar do jeito que o seu colega estuda? Quantos de vocês já não tiveram aquele colega que é visto como o mais inteligente, o mais capacitado numa turma, e você acaba tentando fazer as coisas como ele faz, e aí acaba se frustrando, porque para ele dá tão certo e para você não dá tão certo assim. Outra coisa que acontece muito é a pessoa estudar, né? E às vezes ela tá estudando bem, ela tá ajudando as pessoas, e ela vê pessoas que ela acredita que não estudem tanto assim, e conseguem tirar notas muito altas. E ela, quando ela observa isso de fora, ela acha que, poxa, o meu colega nem estuda tanto quanto eu e mesmo assim ele tira muito mais nota do que eu. Talvez o que essa pessoa que você olha de fora e acredita que não estuda tanto, o que ela esteja fazendo é usar a inteligência dela a favor dela, usar o portfólio de inteligências a favor dela, usar as características dela para nortear a forma com que ela vai estudar. E aí sim ela consegue, né, ter uma característica aí mais acentuada de aprendizado mesmo. Ela consegue ter esse aprendizado de uma forma mais tranquila, de uma forma mais prazerosa. Então, pessoal, essa aqui é uma live, a última live da série das lives das inteligências. Eu fiz várias lives aqui sobre as inteligências múltiplas. As aulas estão disponíveis aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Então, quem perdeu, dá uma olhadinha lá. Quem está entrando agora, bate o dedinho aí no coração, manda para outras pessoas, né? Pega aí no aviãozinho, manda para seus colegas, manda para amigos, traz pessoas aqui para a gente conseguir conversar melhor sobre isso. Quem é professor aí, conhece outros professores, são temas muito importantes também para os professores, para os pais, então é muito legal para todo mundo, tá bom? Então essa é uma live da série das lives de inteligências. Então eu fiz uma live aqui sobre a teoria das inteligências do Howard Gardner, onde eu explico um pouquinho de onde ele tirou essa característica das inteligências.
Lembrando que toda inteligência ela é uma capacidade biopsicossocial. Então, para que ela seja considerada uma inteligência e seja avaliada dessa forma, nós temos que ter a região não anatômica do cérebro que está relacionada a ela. E normalmente eles observam essa região mediante observação de pacientes que tiveram lesões nessa região e acabaram perdendo especificamente uma inteligência que estaria relacionada com aquela região. E hoje, né, por exemplo, na aula passada, né, na live passada e nessa, eu falei sobre a interpessoal, hoje eu vou falar sobre a intrapessoal, e as duas estão relacionadas aos lobos frontais. Então é importante que a gente saiba que toda inteligência ela tem uma região anatômica associada a ela, e ela tem também o ambiente influenciando na sua manifestação. Então, quanto mais cedo a pessoa entra em contato com as ferramentas da sua inteligência, desculpa, pessoal, mais cedo essa pessoa vai conseguir desenvolver essa inteligência e desenvolver a habilidade de apresentar essa inteligência na sua forma plena. Né? Isso é o que acontece quando nós temos crianças prodígio, são essas crianças que entram em contato com as ferramentas relacionadas às suas inteligências bem precocemente. Isso faz com que elas consigam desenvolver ferramentas para a manifestação dessa inteligência de uma forma bem proeminente, tá? Então, como eu falei para vocês, eu já falei de 6 das 7 inteligências, sendo que o Gardner ele trouxe as 7 principais, mas ele falou que nós podemos ter várias outras. E já temos outras variações, até comentei no canal esses dias sobre a inteligência espiritual, né, o coeficiente espiritual de inteligência. Algumas pessoas correlacionam esse coeficiente com a inteligência intrapessoal e interpessoal também. Então, pessoal, quem quiser assistir, tem aqui no canal e no canal do YouTube. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da inteligência intrapessoal. Na aula passada eu falei da interpessoal, que é a capacidade de se relacionar com os outros, né, com o ambiente, a capacidade de compreender a manifestação de humor, de características do outro e como respeitar esse limite, como interagir com a outra pessoa de uma forma certeira e capaz, então, de a gente ter um feedback positivo todo o tempo, quando a gente está em interação com essas pessoas. Então, essa habilidade se manifesta muito naquelas pessoas que têm habilidade de comunicação muito intensa, aquelas pessoas que conseguem fazer liderança de uma forma muito proeminente, conseguem manifestar diálogos diretos, seja com o paciente, seja com outras pessoas, né, dentro da área da saúde, a gente fala de paciente, mas também com profissionais da área da saúde que estão ali relacionando a ele. A inteligência intrapessoal é aquela inteligência que a pessoa começa a compreender tudo que diz respeito a si próprio. Então, ela começa a entender as suas características de personalidade, as suas características de conduta, as suas necessidades. E ela tem uma ampla capacidade de respeitar as suas características, certo? Então, assim, ela tem uma capacidade de autorregulação. O que seria isso? Ela consegue observar o ambiente e consegue compreender como ele está reagindo àquele ambiente. Quando ela tem essa compreensão, ela começa a fazer uma diferenciação muito intensa entre o que é de fora e o que é dela. Entre o que vai responder às necessidades dela de forma direta e o que não é dela, que não corresponde a ela. Então, ela tem uma capacidade de se autocobrar dentro dos seus limites e dos seus padrões. Isso é uma característica do intrapessoal. Ele não tem uma tendência a tentar agradar aos outros, mas sim agradar a si próprio nos seus processos. A grande questão, gente, é que para que ele desenvolva isso, ele tem que ter realmente um pezinho lá na frente no autoconhecimento. Ele tem que entender quem ele é. Né? Ele tem que compreender como as características dele são manifestadas no mundo, como ele está ali presente, né? O que ele está manifestando das suas características internas, o que é dele e o que é do externo. E essa inteligência, eu já falei para vocês que todas as inteligências elas são desenvolvíveis. Só que essa inteligência ela é muito difícil, de mensurar e 2, de desenvolver. Por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade que preza muito pelo coletivo, onde nós escutamos desde criança que fazer algo só pra gente é uma questão muito egoísta. Né? Fazer algo que atenda somente a você é uma questão que é negligenciável, né? E que a gente sempre tem que atender primeiro o outro e depois a gente. E nós vamos crescendo com isso ao longo do tempo. Por isso eu vejo muitas pessoas que têm inteligência intrapessoal muito bem desenvolvida, mas ela não tem esse quesinho do autoconhecimento.
porque ela sente essa necessidade de respeitar a si próprio, mas como ele não entende que isso é uma necessidade dele, muitas vezes ele se julga egoísta. Ele se julga uma pessoa que não está querendo se relacionar com o ambiente. E isso é mal visto socialmente, então ele começa a se julgar de forma negativa. E esse julgamento negativo pode fazer com que ele tenha ações que vão contra as suas características, porque externamente está manifestando para ele que essas características não são positivas. Então, pessoal, quando a gente faz um processo de consultoria, né, quando eu converso com um aluno, eu falo a gente faz porque é a gente mesmo. Eu não faço o processo de consultoria com o aluno, a revelia dele, né? Ele participa o tempo todo comigo. Então, a gente tem que entender que é um processo de mão dupla. Ele me traz suas características e eu devolvo a ele as características dele. A Van, ela falando que ela se identifica. A Van, realmente, ela tem essa questão do intrapessoal. E eu acho que ela se forçava muito a corresponder a questões externas, que nem eram necessidade dela, exatamente porque ela era cobrada nessa necessidade. Então, normalmente, o intrapessoal sofre por isso, né? Por causa dessa cobrança externa. Então, assim, quando o aluno ele tem... Gente, desculpa. Quando o aluno tem esse conhecimento das suas necessidades, mas ele não respeita isso, ele tem maior tendência a procurar características de estudo que não correspondem às dele, métodos de estudo que não vão ser bons para ele, e ele tem uma tendência maior de entrar em sofrimento. Quando ele começa a se autoconhecer, automaticamente essa inteligência intrapessoal ela começa a aflorar. É por isso que desde pequeno é importante que quem tem filho, né, olhe para a criança e tente entender o que a criança está tentando te passar, né, do que ela sente. Então, por exemplo, aquela história, né, poxa, você está fazendo isso e você é egoísta. Às vezes não é egoísta, às vezes é a necessidade da criança naquele momento. E quando ela começa a escutar isso, ela começa a introverter, ou então a recalcar, a renegar aquela característica que é dela. E aí ela começa o quê? A perder a capacidade de desenvolver essa inteligência que pode ser uma característica dela, desde muito pequena. Então, o autoconhecimento ele serve tanto para que a gente consiga interagir com os outros e compreender o que vem do ambiente para a gente, quanto interagir com nós mesmos. Eu acho que o maior ganho do autoconhecimento é o autorrespeito. É você compreender o que é seu e até você começar a compreender coisas que você sente. Então, por exemplo, tem horas que a gente, né, vê que eles nos veem, né, os rompantes, assim, de eu não tô gostando disso, isso tá me incomodando de alguma forma, e você não consegue nem manifestar isso, né, de uma forma muito certeira. Mas por que você não consegue? Pode ser que por muito tempo você consiga fazer essa identificação, você tenha essa característica, mas você não se permite manifestar essa característica, essa inteligência e essa habilidade. E não permite se respeitar por essa habilidade. Então, gente, o intrapessoal, ele tem a capacidade de analisar suas próprias ações, né? Ele é muito boa. Ele tem uma característica de amabilidade e compreensão, porque a primeira pessoa que você tem que compreender quando você vai demonstrar empatia e amabilidade é você mesmo, para que você consiga compreender o outro. Então, o intrapessoal é aquela pessoa que se respeita, e quando ele se respeita, ele consegue respeitar os outros de uma forma mais coerente. Isso é uma característica dele, né? E por que é importante ele identificar isso? Vou dar alguns exemplos de alguns alunos meus que eu tenho e que são intrapessoais. Eu tenho alunos que, assim, se julgavam muito porque não gostavam de estudar em grupo, eles preferiam estudar sozinhos. Eles não gostavam de ouvir a voz das outras pessoas, lendo as coisas, eles preferiam escutar as próprias vozes. E eu sempre, né, quando eu vou conversar com esses alunos, eles me trazem um sofrimento de, poxa, todo mundo fala que eu sou antissocial porque eu não quero ir lá conversar com eles. Porque antes da prova, eu não quero ficar lá no grupo conversando com todo mundo, recebendo essa informação de todo mundo. E eles ficavam se julgando. Então, quando eles tiveram acesso a essa característica deles, que eles eram intrapessoais, foi como uma libertação. Foi como uma afirmação de que ele pode ser ele, entendeu? De que ele pode respeitar essa característica dele. Então, nós temos, assim, duas características que são recorrentes nessas pessoas que são intrapessoais e que não tiveram ainda a... Não sei se posso falar interação, mas eles não tiveram ainda acesso às ferramentas do seu autoconhecimento e do autorrespeito. Um que é o sofrimento por não corresponder às demandas do ambiente e às demandas
né, dos grupos que demandam todo o tempo a sua participação e a sua interação. E outra característica deles é que eles podem desenvolver uma certa fobia à invasão, né? Como é que eu explicaria isso? As pessoas, elas tendem a ser assim, de uma certa forma, elas acreditam que quanto mais você avança em direção ao outro, mais você está tentando trazer o outro para você. E muitas vezes o intrapessoal não entende isso como uma coisa boa. Então, toda vez que alguém vai ao encontro dele, tenta puxar ele para fora, ele se sente agredido pessoalmente. Só que se ele entende isso, se ele compreende essa característica, ele começa a entender que, na verdade, isso é do outro e não é dele. E ele consegue regular isso, ele tem uma capacidade de autorregulação. Mas, para isso, ele tem que respeitar essa característica dele. Isso faz parte do desenvolvimento dessa habilidade, né, dessa competência em relação a ele. Então, outra coisa que a gente vê muito, né, ela não é uma inteligência que ela é muito elogiada, digamos assim, né? Quem que olha para o outro e fala assim, nossa, você é uma pessoa com tanto autoconhecimento, né? Você é uma pessoa, assim, tão intrapessoal, né? Nossa, eu te admiro. Diferente do interpessoal, que todo mundo olha e fala assim, poxa, você se relaciona tão bem, você se comunica tão bem, né? Você tem essa característica de interação tão bem manifestada. Então, como é que o intrapessoal se manifesta? Ele se manifesta pelas outras inteligências, normalmente relacionadas com a linguagem. Então, quando você pega um escritor que tem aquela capacidade de descrever sentimentos de uma forma muito clara, que tem a capacidade de descrever todas as sensações corporais que ele tem quando ele entra em contato com uma emoção, essa pessoa é intrapessoal. Ela consegue compreender e dar nome ao que ela está sentindo, ela consegue caracterizar o que ela está sentindo. E isso facilita, né, com que ela consiga se comunicar de alguma forma. Então, por exemplo, a gente tem algumas escritoras, até o exemplo que o Gardner dá no livro dele é sobre a Virginia Woolf. E a Virginia, ela fala algumas características assim de como o ambiente a impacta e de como ela pega esse impacto do ambiente e transforma isso em texto. Ela consegue traduzir isso, porque ela consegue compreender o quanto aquilo interage com ela e como aquilo interage com ela. Então, isso é uma característica do intrapessoal, né, que a gente tem que respeitar. Então, dando alguns exemplos de alguns alunos meus. Eu tenho uma aluna, o depoimento dela até está no meu site, está aqui no canal. Ela era extremamente intrapessoal, ela é introspectiva, ela tem uma alma de artista. Só que tudo que ela faz é para ela, então ela não expõe. Então, ela sempre achava isso estranho, tanto que muitas coisas ela parou de fazer na vida dela, como pintar, como tocar, porque ela não gostava de tocar isso em outros locais. Então, quando alguém via ela tocando violão, pedia para ela tocar para as outras pessoas, ela não gostava. Porque para ela era como se você estivesse invadindo o mundo dela, invadindo a característica pessoal dela. Quando ela entendeu que tudo que ela fazia era para ela, ela começou a entender que até o estudo dela tinha que ser para ela. Então, quando você faz a estratégia de estudo para uma pessoa intrapessoal, você tem que dar para ela as ferramentas para que ela consiga dar vazão para essa característica intrapessoal. Então, pensando na hora do estudo, essa pessoa vai ter que estudar tudo voltado para si próprio. Então, vou estudar fisiologia. Eu vou estudar a fisiologia pensando em mim. Como o meu rim funciona, como o meu coração funciona, como o meu cérebro funciona. Se eu vou estudar fisiopatologia, eu vou tentar entender como aquela doença afetaria o meu sistema. Como que aquilo ia se manifestar em mim, especificamente. Então, isso é uma característica do intrapessoal. Então, normalmente, o intrapessoal, a gente pega o intrapessoal e verifica quais são as suas outras inteligências predominantes, para conseguir verificar aí qual vai ser, né, que a gente vai usar para fazer o esquema teórico dele, se eu vou usar linguística, se eu vou usar visual, se eu vou usar lógico-matemática. E junto com isso, eu tenho que criar uma ferramenta que faça com que ele se respeite e traga para si próprio o que é melhor para si mesmo. Porque se ele começa a negar o que é dele, ele começa a negar uma característica própria. E aí o cérebro dele faz uma associação negativa entre o que é dele e o que vai funcionar. E ele começa a achar que a característica dele é uma característica ruim e descartável. E ele passa a não se respeitar. E aí, quando ele não respeita uma característica própria, ele entra em sofrimento. Tá, pessoal? Então, isso são características específicas, né, do intrapessoal. Nós podemos ter uma pessoa que é intrapessoal e interpessoal ao mesmo tempo? Podemos.
Só que o tipo de relação dele normalmente vai estar voltado para o interno dele. Quais são as pessoas com quem ele vai se relacionar? Ele vai se relacionar com as pessoas que trazem para ele sensações positivas, né? Então, tem pessoas que se relacionam pelo ambiente, pela interação com tudo aquilo. O intrapessoal, normalmente, ele vai se relacionar com aquela pessoa que faz ele se sentir bem de alguma forma. Então, ele não tem problema de relacionamento, mas ele seleciona as pessoas com quem ele se relaciona. Porque ele vai se relacionar com pessoas que trazem essa característica, né, essa sensação de algo positivo. E o estudo dele tem que ter essa relação com ele. Ele tem que entrar em contato com o estudo dele, pensando o quanto esse estudo pode ser positivo para ele, o quanto isso agrega para ele, o quanto o material que ele prepara traz para ele uma segurança, o quanto ele confia no que ele traz para ali, né, para o material que ele está fazendo. Porque ele vai conseguir até regular o que é melhor para ele naquele momento. Então, por exemplo, se ele é lógico-matemático, ele vai conseguir entender qual hora ele pode usar uma tabela, qual hora ele pode usar um gráfico, qual hora ele pode usar um fluxograma. Porque ele vai conseguir medir isso na hora que ele entra em contato com o conteúdo que ele tem que estudar e com as ferramentas que ele tem para estudar. Isso tudo traz para ele ferramenta para ele respeitar essa característica intrapessoal. Então, esse meu aluno que tinha muita necessidade, assim, de estar em grupo, porque ele estava negando a sua característica de intrapessoal, quando eu falei para ele, você não precisa estar em grupo se você não quiser. Se em algum momento você tiver a vontade para estar no grupo, se reúna ao seu grupo e estude. Mas se no outro momento você quer estudar sozinho, isso é completamente normal, você pode estudar sozinho e tá tudo bem. Nesse momento, esse menino se libertou. E a hora que ele se libertou, ele associou, então, essa libertação de autorrespeito à valorização do material que ele fazia, à valorização de todo o material que ele preparava. E ele começa, então, a valorizar as outras inteligências dele e tudo que ele produz a partir das suas inteligências. E isso favorece o aprendizado dele. Então, é importante que a gente entenda que a intrapessoal, ela passa por um processo de autorrespeito. E como nós vivemos numa sociedade que preza muito o coletivo e preza muito o externo, onde nós nos comparamos demais, gente. A gente vive numa sociedade onde existe o tempo inteiro padrãozinho a ser respeitado. Eu já falei aqui um dia, até a pessoa da minha família falou, você estava um pouco nervosa. Eu não estava nervosa, mas assim, nós precisamos quebrar essa necessidade de corresponder a um padrão externo. É essa necessidade de corresponder a padrões externos que nos traz sofrimento. A doutora Ana Beatriz é uma psiquiatra e ela ficou muito famosa por aquele livro Mentes Perigosas. E ela fala muito sobre isso nos canais dela. Qual é a maior fonte de sofrimento hoje? A maior fonte de sofrimento hoje é a comparação. Então, quando eu comecei a fazer essas lives sobre as inteligências, era para mostrar para todos vocês que nós somos únicos. As nossas características são únicas. A forma com que as nossas inteligências interagem é uma forma única. Por isso ela faz de nós pessoas únicas, com inteligências únicas que interagem de forma única, interagindo também de forma única com a nossa personalidade, com o ambiente e com as nossas manifestações. E isso faz a gente um ser único com suas próprias ferramentas. Então é importante que a gente se respeite. Só que o nosso respeito ele vai passar pelo desenvolvimento da inteligência intrapessoal. E essa aqui é uma inteligência que os pais podem ajudar as crianças a desenvolver ao longo da sua vida. Quando o pai escuta, quando o pai avalia a necessidade daquela criança. E assim, eu não tô falando que é para você ter uma criança, muita gente vai vir, né, falar para mim, você quer que eu mime meu filho? Não é isso. É ouvir e até passar para ele, falar, olha, isso não é uma necessidade do momento, não vai ser acatado no momento. Eu entendo o que você quer, mas não vai ser acatado. Então você começa a tratar aquela criança como alguém que você entende que ela tem uma necessidade, mas que para o momento ela não é usual, ela não é usável para aquele momento. Então, pessoal, o intrapessoal, ele tem todas essas características. E se a gente tiver um intrapessoal ainda que tem uma característica de introspecção, esse intrapessoal ele vai ter mais dificuldade ainda de conversar com o ambiente. Isso é um dos problemas que o intrapessoal tem, que é uma dificuldade de conseguir enxergar no ambiente a resposta para o que ele precisa. Então, normalmente, essa pessoa ela vai receber a informação do ambiente, ela vai interiorizar, ela vai analisar e ela vai criar a sua maneira própria de interpretar aquela informação. Então é importante que a gente se respeite. Ela é uma característica, né, uma inteligência que se desenvolve muito em pessoas que fazem acompanhamento psicológico,
que fazem análise, né, psicanálise, e pessoas que vão analisando as suas características ao longo da vida. Porque é importante que você entenda que a partir do momento que você tem essa característica, respeita e você consegue fazer essa autoanálise, como é uma característica do intrapessoal, a tendência é que você, nesse momento, encontre a sua ferramenta, que a sua ferramenta é você próprio. E você consiga analisar. É o momento que você aceita a sua característica, é o momento que você aceita o seu caminho, aceita a sua missão. Eu vi que a Nath, que é fotógrafa aí, ela tem um método sobre desenvolvimento de empreendedorismo, né? De modelos de empreendedorismo. E eu até fiz uma live com ela uma vez falando sobre o respeitar as suas próprias características para que você entenda, na verdade, quais são as suas habilidades e como elas se manifestam e poder empreender respeitando isso. Porque, normalmente, os nossos empreendimentos que vão ter mais sucesso são aqueles que respeitam as nossas características. Porque eu não estou fazendo igual o outro faz, eu estou fazendo igual eu faço. Né? Eu estou dando o melhor de mim e respeitando o melhor de mim. E assim eu consigo trazer para outra pessoa o que é de melhor e consigo trazer para mim o que é de melhor. Então é muito importante que o aluno entenda isso, que respeitar as suas características internas vai facilitar com que ele traga do mundo para ele o que tem de melhor. Pessoal, aproveitando que tem uma galerinha que entrou aí, clica aí no coraçãozinho, manda a live para mais pessoas, tá? Para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas aqui nesse canal, tá? Então, assim, para o aluno é importante isso, gente, saber o que atende a ele. Ó, tem uma pergunta aqui. Cris, as características de uma criança com altas habilidades têm uma quantidade maior de inteligência? Então, uma criança com altas habilidades, não necessariamente ela tem quantidade de inteligência, mas pode ser que ela tenha alta habilidade, ou seja, ela tenha a capacidade de manifestar essa inteligência, mais inteligências do que uma outra pessoa. Então, se ela tem alta habilidades, a gente fala aqui de 7 inteligências, que tem variações diferentes, ela consegue manifestar essas inteligências de uma forma mais proeminente e consegue também interagir essas inteligências, né, de uma forma que a gente consegue manifestar elas de uma forma mais, com maior rendimento, com maior aplicação. Porque uma criança com alta rentabilidade, né, alto rendimento, criança com alto desempenho, normalmente ela tem um alto desempenho em uma área. E aí entra uma questão que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, eu tenho uma criança que ela é muito interpessoal. Então ela tem uma habilidade de comunicação incrível. Ela pode ser linguística, então ela vai ter uma habilidade de desenvolvimento de línguas incrível. Pode ser que ela seja uma criança de alto desempenho nessa área. Só que ela é vista socialmente, e até pelo teste de QI, que a gente já conversou aqui, como uma criança totalmente de alto rendimento e de alto nível de habilidades. Isso traz um peso muito grande em cima dessa criança quando ela não consegue fazer algo que é esperado dela. Então pode acontecer que essa criança ela comece ao longo do tempo a desenvolver algumas características que a gente chama de síndrome de impostores. Que é o quê? Ela começa a ter dificuldades em executar certas funções. E como ela acredita, porque isso foi implantado para ela também, que ela é uma criança totalmente de altas habilidades, que ela não poderia manifestar aquela fraqueza. E como ela não poderia manifestar aquela fraqueza, que na verdade, então ela não era de alta habilidade, ela na verdade engana muito bem. E eu escuto isso com grande frequência dos meus alunos. Tem muitos alunos que falam para mim, professor, eu tenho certeza que eu engano muito bem. E na verdade não é isso. Na verdade é que ele é uma pessoa de alto rendimento numa área específica e ele se cobra ser de alto rendimento em várias áreas. E aí é interessante que a intrapessoal ela traz isso pra gente, a gente entender que nós podemos sim ter altas habilidades, né, um nível alto de habilidades numa área e não ter em outras. Então a gente consegue se respeitar nessa característica. Exatamente, ó, a Nath tá falando aqui, que legal, porque recentemente ela descobriu que o Theo é uma criança com altas habilidades. Possivelmente eu já vi o Theo desenhar, então ele desenha extremamente bem. Né? Eu não vi ele fazer, mas ele desenha muito bem. E busquei o diagnóstico principalmente por perceber o peso que isso é do que eu tô falando. Gente, isso é tão característico que assim, eu vejo alguns pais que são meus alunos, eles chegam em mim e me pedem, né, ajuda. Poxa, meu filho tá com alto rendimento na escola, e os professores estão me dando 2 opções. Ou eu adianto ele para a turma da frente, ou eu tenho que frear meu filho. Gente, são coisas absurdas. Eu vou dar uma medicação para frear uma criança que tem uma alta habilidade, eu vou bloquear essa habilidade dela. Outra coisa, a relação que aquela criança tem com aquele ambiente é muito importante para ela se sentir à vontade para apresentar a sua habilidade. Se aquela criança tem muitos amigos naquele ambiente, ela tem relações ali muito firmes,
né? Ela pode acontecer com essa criança de que a hora que você tire ela daquele ambiente e coloque ela num ambiente onde ela vai lidar com pessoas psicologicamente muito mais evoluídas do que ela. Porque, gente, 1 ano para uma criança é muita coisa, né? Na hora da evolução. Ela não está preparada para lidar. Se você pega, por exemplo, a gente sabe que tem um desenvolvimento neurocognitivo e psicológico diferente para meninos e meninas, por exemplo. Se você separa a criança daquele grupo que ela fez uma certa afinidade e coloca ela num grupo onde ela é rejeitada, por exemplo, por ser muito pequena, por ser muito nova, ela pode começar a desenvolver a dificuldade de interagir com aquele ambiente. E ela pode fazer uma associação negativa, onde ela vai associar aquela alta habilidade que ela tem naquela característica com uma coisa negativa, porque aquela alta habilidade dela tirou ela do ambiente que ela gostava. Então, ter aquela alta habilidade é ruim. Então, sim, Nath, pode ser que exista um peso em cima do Theo que está trazendo para ele, né? E isso pesa ao longo da vida, né? Então, assim, eu vou contar uma história pessoal para vocês. Quando eu fazia colegial, eu tinha muita facilidade com línguas. E eu, prestando vestibular e tal, eu não passei no meu primeiro vestibular. Só que no final do meu 3º ano, a gente fazia tipo um caderninho de redações. E eu entreguei a minha redação normal, fiz, eu acho que foi uma poesia na época, acho que eu nem tenho mais essa habilidade hoje. Mas eu fiz uma poesia. E a minha professora de redação, acho que querendo me agradar, ou querendo, de alguma forma, ela gostava dos meus textos, ela colocou lá, menina superdotada, na minha redação. Naquele momento, eu olhei aquilo, me deu uma tristeza tão grande, gente, porque, na verdade, eu fiquei pensando, poxa, como assim? Eu sou vista como uma superdotada e eu não consegui passar no vestibular. Eu não consegui seguir a carreira que eu queria. Então, por muito tempo, eu tive dificuldades em lidar com isso, e é o que a gente chama hoje, né, de síndrome de impostor. Eu achava que realmente eu enganava muito bem, tinha enganado a minha professora para ela achar que eu tinha essa característica. Então, a Yara está falando aqui, né, que crianças com alta habilidade têm grande tendência a ter altas habilidades em atividades de alta concentração, desempenho, mas baixas habilidades em relacionamento. Pode ser, normalmente porque a gente estimula muito nessas crianças a alta habilidade do desempenho mensurável, né? Então, eu quero que ela tenha alta habilidade para tirar muita nota, eu quero que ela tenha habilidade para desenhar muito bem, eu quero que ela tenha alta habilidade para fazer cálculos muito bem, e eu não permito com que ela se relacione. E quando eu, né, usando a palavra forte, mas quando eu violento essa característica dela de se relacionar, porque a criança precisa se relacionar com pares que sejam da mesma idade que ela precisa se relacionar com o ambiente da brincadeira, do lúdico, ela tem que desenvolver isso, gente, isso faz parte da conformação neuronal dessa criança, né, com os caminhos neurais que ela vai estar criando, ela tem que ser desafiada na sua característica de idade mesmo, né, com as suas características de desenvolvimento neuronal, de desenvolvimento neurocognitivo. Ela pode ser de alta habilidade num ponto e não ser de outro. Então, o que a gente tem que fazer? Estimule essa alta habilidade do seu filho, né? Para a Natália e para outros que estão aí. Estimule essa característica dele de buscar, de ir atrás. Mas lembre-se que ele ainda é uma criança, né? Ele tem a idade dele, é importante que ele interaja nesse meio. E é importante que ele entenda que a cobrança em cima dele é para que ele faça aquilo que ele está fazendo. Bem feito, mas assim, uma cobrança igual a gente cobra normal das pessoas, cumprirem as suas funções dentro daquilo, mas não que ele seja uma pessoa de alto rendimento todo o tempo, né? E as crianças ficam entediadas e aborrecidas porque os interesses são diferentes, né? Então, assim, essa questão da criança ficar aborrecida, elas ficam mesmo, elas entram em contato com aquele ambiente e que é coisas que ela não gosta e ela fica entediada, né? Então, assim, uma coisa que eu falei pro meu aluno em relação ao filho dele. O filho dele tem uma facilidade enorme com línguas. E eu achei um absurdo, gente. Falarem que eu tinha que tolir aquela criança, tinham que limitar o desenvolvimento daquela criança ou tirar aquela criança daquele ambiente e levar para outro. Eu dei uma ideia para ele, apesar de eu não ser, né, psicopedagoga nem nada, mas falei, seu filho não gosta de ler, ele não está numa escola bilíngue, numa escola que ele gosta de ler inglês, comece a colocar livrinhos extra para ele na bolsa e converse com ele. Filho, a hora que você terminar, se tiver algum coleguinha que queira ajuda, porque eles também não têm maturidade nessa época para ajudar. Normalmente a criança vai lá e ela ajuda o coleguinha como? Fazendo a tarefa do coleguinha. Porque ele entende que está ajudando, né? Então, assim, dê para ele outras atividades para que ele consiga, naquele momento, usar aquele tempo para fazer aquilo. Porque, gente, não adianta dar uma medicação para fazer uma criança que tem tanto interesse em viver o mundo ficar quieta.
Se aquilo ali é fácil para ela quer entrar em contato com outras coisas. Tudo é estímulo para uma criança. Então, para eu não paralisar ela naquele momento. E normalmente, gente, os bloqueios dessas fases, né, de desenvolvimento, a gente bloqueia o desenvolvimento dessa criança, ou a gente força essa criança a ser algo que ela não, né, não é do perfil dela, atrapalham o desenvolvimento das características intrapessoais e atrapalham também, né, a autoaceitação no futuro. Ela pode ligar as características de inteligência dela com características negativas, ela pode negar características dela e ela pode bloquear as suas características de desenvolvimento pessoal. E isso vai sim se manifestar na adolescência, na idade adulta, né, no ensino superior. Então isso vai impactar essa criança de uma forma muito intensa. Então quem é pai e quem é professor toma cuidado com isso, tá? Então, aqui a Nath falando, né, que apesar do Theo ser muito sociável, ele constantemente tenta se esconder. Mas sempre incentivei para mudar isso. Sim, é uma coisa assim, ele quer se esconder, naquele momento, Nath, tenta conversar com ele, por que ele quer se esconder? Por qual motivo? Tenta entender, para ele aprender a se manifestar para você. A hora que ele entende que ele manifesta isso para você e que isso é aceito, ele está desenvolvendo a intrapessoal dele. E ele vai começar a aceitar características próprias dele, ele vai começar até a expor características para ver se aquilo ali é aceito no ambiente em que ele vive, né? Tá relacionado com a interação do ambiente que ele vive. E isso é muito importante para a criança e é muito importante também para o adulto. Quando a gente bloqueia isso na infância, isso vai aparecer na idade adulta, gente. É uma característica assim, tudo isso começa a desenvolver na infância. Então, tudo que a gente nega na infância, ela vai ser negado na idade adulta e isso vai atrapalhar, né, esse aluno. Então, por exemplo, o aluno da área da saúde que não desenvolve uma intrapessoal, pode ser que ele não se respeite até em escolher a sua faculdade. Até em escolher qual caminho dentro da faculdade ele vai escolher, né, vai seguir. Então, assim, a gente escuta dentro da medicina, por exemplo, né, quais são os cargos que ganham mais, quem são os vistos como os melhores da profissão. E pode acontecer de essa pessoa não querer seguir esse caminho, mas ela segue por pressão social, ela segue por pressão dos pais, né, porque todo mundo acha lindo. Ela acha que ela tem que corresponder sempre ao externo. E isso impacta ela de uma forma terrível. Então é importante que a gente respeite essa parte. É importante sim, se qualquer um que está aqui, algum aluno, nesse momento ele chega aqui e ele entenda que está tendo essa violência pessoal em relação a ele com ele mesmo, é bom que ele procure uma ajuda, né? Uma ajuda aí de um profissional que possa orientar. A Vanessa está falando aqui que a Juju, pela tal data de corte, ela é mais nova da turma e acho que ela se retrai. Pode acontecer também dela se retrair porque ela não consegue interagir legal com a turma porque as meninas são mais velhas. E, gente, acontece muito da criança mais velha ela ter interesses muito diferentes da criança mais nova, por causa da maturidade do ambiente, por causa de como ela interage com o ambiente, como ela recebe esse ambiente. Então, as crianças mais velhas têm uma tendência a rechaçar as mais novas. Então, pensa bem, você tira uma criança do ambiente em que ela é aceita, em que ela interage muito bem com os colegas, que está na faixa de idade dele, porque ele tem uma alta habilidade, coloca ele num ambiente onde os mais velhos, podem estar se sentindo ameaçados, porque como que uma criança mais nova chegou naquele ambiente achando que tem o nível deles? Eles podem renegar essa criança por esse motivo. Segundo, ela pode estar ali naquele ambiente e não ter maturidade nem para entender as brincadeiras. E ela vai ser uma criança que pode ser, sim, colocada de lado por esses colegas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A Nath está aqui falando que com certeza impacta muito na vida adulta, né, essa questão. E que ela viu muito no Theo, né? A infância dela foi muito complicada, ela não teve a oportunidade que ele teve de descobrir desde a infância. Isso é muito importante. Né? A Nath, ela trabalha hoje com fotografia, mas ela se cobrou muito, né, ter outras características e ela não respeitava essa característica dela. Dela ser muito boa em desenho. Ela é muito boa em desenho, gente. Ela é muito boa na questão visual, ela tem uma visão, inclusive, eu fazer foto com ela, sabe? Ela tem, assim, uma característica, ela consegue organizar o estúdio dela de uma forma que ela consegue deixar você... E ela é uma pessoa extremamente interpessoal também, ela te deixa super à vontade, né? Ela é ótima no que ela faz, mas ela demorou muito tempo para aceitar que isso que ela gostava, na verdade, tinha a ver com as inteligências dela. Né? Ela demorou, inclusive, quando eu fui fazer as primeiras fotos com ela, eu conversei isso com ela, e ela foi meio que entendendo isso tudo, e eu acho que foi muito legal naquele dia. Então, ó, muitas vezes os colegas levam numa boa, mas o adulto, por se sentir frustrado, massacra o pequeno. Pode acontecer também. A gente tem muito isso, infelizmente, gente. A gente tem que lembrar que, no mundo, pessoas feridas ferem pessoas. E é a realidade, né? Então, a gente pode encontrar ali um adulto que vê numa criança, às vezes, o reflexo dele, o reflexo próprio.
e vê alguma característica ali acontecendo. E isso faz com que o adulto jogue na criança uma frustração e essa criança vai trazer aquilo ali para dentro. E isso vai trazer um trauma terrível para essa criança e pode se manifestar lá na frente, quando ela não consegue manifestar suas inteligências, porque ela associa a sua inteligência a uma característica ruim. Então, tomem muito cuidado aí. Quem é professor da parte, né, infantil, da educação infantil, né, do ensino fundamental, do ensino médio, muito cuidado com o que vocês falam para essas pessoas que vocês estão lidando ali. Porque por mais que essas crianças sejam pessoinhas pequenininhas, elas são pessoas. E elas estão fazendo o desenvolvimento neurocognitivo delas, elas estão desenvolvendo a personalidade delas. E é muito importante que a gente permita que elas manifestem isso. Né? Então, assim, vou dar um exemplo, a minha irmã tá aí, então ela sabe, né? Eu tenho uma sobrinha que ela adora ler. E ela terminava as tarefas da escola e minha irmã foi chamada lá porque ela ficava andando na escola, né? Então, assim, se a minha irmã tivesse chegado de cara pra ela e falado assim, por que você tá andando na escola? Você tem que ficar na sala, quieta e tal. Ela não teria entendido o motivo. E aí a minha sobrinha explicou, né? Por quê? Porque ela termina, ela não pode ficar atrapalhando os colegas, ela não pode ficar agitando a sala, e ela é agitada, ela é sinestésica corporal, ela quer agitar ali tudo, ela já tem uma certa retração. Então, ela não quer levar bronca, né? Por causa disso, o que ela fazia? Ela ia andar. Né? Pra não ficar ali, ela ia andar. Então, quando se descobriu isso, fez o quê? Vamos juntar um materialzinho para ela trabalhar nesse momento, explicou para ela que ela não podia andar. Então, a abordagem foi feita de uma forma mais humanizada. E eu tenho certeza que ela se beneficiou dessa abordagem. Certo? Então, gente, eu quero que vocês entendam, né? Que realmente a Nath está falando aqui que o mais importante é descobrir as coisas e saber como a gente tem que lidar. Então, assim, quando a gente ensina para uma criança o autorrespeito, o autoconhecimento e a capacidade dele em acessar as suas emoções, nós estamos dando para essa criança a ferramenta para ela desenvolver o intrapessoal dela. Não existe idade para desenvolver o intrapessoal. As inteligências podem ser desenvolvidas em qualquer fase da sua vida. Então não é porque você chegou na idade adulta que você não tem, ou você acredita que não tenha um autoconhecimento suficiente para desenvolver o intrapessoal. Nunca é tarde para você começar. Né? Você pode começar, você pode desenvolver, você pode se respeitar o seu caminho. E é importante que quando você faz esse processo, você aprende a respeitar o do outro também, porque isso se manifesta nas suas relações. Certo, pessoal? Então, assim, espero que esse conteúdo sobre intrapessoal tenha conseguido fechar com vocês, né, a característica das inteligências. E eu, assim, mais uma vez quero falar para vocês que eu vejo muitos alunos chegarem em mim hoje e falarem assim, poxa, eu sou linguístico, eu sou lógico-matemático, eu sou espacial visual. Gente, você não é uma coisa. Você é uma pessoa. E você é uma pessoa com múltiplas habilidades. Onde você vai ter ali uma interação entre a sua personalidade e todas essas habilidades, né, as características de manifestação disso, como isso vai aparecer para o mundo. Então, se respeitem e entendam que você não tem que se enquadrar numa caixinha. Por isso que nenhum aluno meu sai da minha consultoria com um método pronto, que eu pego ali na minha listinha de pronto e falo, para você é esse. Não. Eu vou olhar a característica dele e vou explicar. Nós vamos fazer isso por esse motivo. Nós vamos fazer isso por causa dessa característica. Tenta fazer desse jeito, né? Tenta mudar essa forma de você agir. Vamos mudando as coisas, sabe? Então, é importante que a gente entenda, é importante que a gente comece a desenvolver a nossa intrapessoal nesse momento, de se respeitar, e entender que tudo isso vai se manifestar diferente e que é importante que a gente siga esse caminho, né? Porque isso vai favorecer a nossa manifestação plena do que a gente é capaz. Às vezes eu brigo com os meus alunos e eu falo assim para eles, eu não estou brigando com vocês, né, dando bronca em vocês, porque vocês estão fazendo pouco. Eu estou dando bronca em vocês porque eu vejo que vocês estão se retraindo e fazendo pouco, mas vocês podem me dar muito mais do que vocês estão me dando. E eu acho que a hora que eles entendem isso, eles conseguem se manifestar na plenitude o que eles precisam manifestar aí para ter um rendimento ok. Né? Um rendimento assim que vai... O ok, quando eu falo, é ok para si próprio. Poxa, hoje tá bom para mim. Hoje eu fui joia. Hoje não deu, mas hoje o meu 100% era 50%. Tá tudo bem. Né? E eu queria falar para vocês, então, que nós acabamos a linha das lives, né? Das inteligências. Amanhã eu vou fazer uma live extra para responder caixinha de pergunta. Então eu vou deixar aí também o aviso, quem quiser entrar, fazer pergunta. Vou deixar uma caixinha de pergunta aberta também. Pode perguntar o que vocês quiserem lá, pessoal. Podem fazer comentários, perguntem sobre inteligências, perguntem sobre características. Se quiser colocar lá, eu sou assim, você acha, né? Podem tirar dúvidas, o que eu puder tirar dúvidas que não te encaixote, né? Que não te coloque não te feche numa casinha, eu vou te falar.
né? E eu vou deixar bem claro o que eu tô te colocando ali. Então, eu tô te dando ferramentas para sua libertação. E a próxima live que a gente vai fazer semana que vem, eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade nos estudos, né? Então, assim, essa questão da ansiedade, ela é muito recorrente entre os meus alunos, né? Os meus alunos têm trazido isso para mim cada vez mais. E é importante que a gente entenda que quando a gente não usa a nossa inteligência ao nosso favor, o nosso portfólio de inteligência ao nosso favor, você começa a ficar inseguro. Porque o seu cérebro começa a te dar sinais de que tem alguma coisa que não está funcionando. Tem alguma coisa que não está sendo respeitada. E quando isso acontece, é importante que a gente volte e olhe isso. E eu vou dar o exemplo de uma aluna que eu atendi de mentoria hoje, né? No dia da entrevista dessa aluna, ela estava extremamente ansiosa, eu tive que acalmar ela para eu conseguir falar com ela. Fiz a devolutiva dela, ela ainda é muito ansiosa, fiz as propostas para ela, né? Infelizmente, eu fiz a proposta para ela um dia antes dela fazer uma prova, ela ainda estava muito ansiosa, ela não conseguiu nota nessa prova. E aí a gente começou a mentoria para ajudar ela, e ela conseguiu colocar tudo que a gente tinha falado em prática. Ela conseguiu organizar os horários dela, ela fez uma agenda que vai atender a ela, né? Uma forma de se organizar que atende a ela. Ela está começando a entender como ela funciona. E uma coisa que eu perguntei para ela hoje, eu achei muito bonitinho. Eu perguntei assim, você consegue ver que você está menos ansiosa? Ela falou, demais. Eu estou muito menos ansiosa. Então, ela consegue perceber hoje, né? E eu vou falar um pouquinho mais dela quando eu falar da ansiedade aqui para vocês, no impacto disso, né? Sabendo que a gente sabe que a ansiedade, ela existe, mas a gente pode lidar com ela, né, de uma forma melhor. Tá? Pessoal, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Peço que vocês voltem sempre. Vem sempre aqui no meu perfil. Né? De vez em quando o Instagram ele me boicota. Eu já estava até conversando com a equipe sobre isso. Né? Me chateia muito, porque eu gosto de fazer o material, mas eu gosto que ele seja entregue. E aí, quando eu vejo que não está sendo entregue, isso me incomoda. Então, esses são sempre que você lembrar. Dá uma passadinha aqui. Todo dia tem postagem, gente. Dá uma curtidinha. Leia os carrosséis aí, tem muita coisa legal. Dá uma olhadinha nos vídeos que tem uns cortezinhos muito legais aí com várias dicas, tá? E eu agradeço quem participa, quem tá sempre aqui. Eu agradeço que vocês apoiam o meu trabalho, né? Apoiam essa visão diferente de mundo, que é a visão do respeito, do acolhimento. E que isso traga frutos para todos nós, tá bom? Então, até amanhã com a nossa live especial. Um beijo a todos vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.